Vivemos numa bolha de falsa segurança. As bolsas estão em alta, o consumo está a prosperar e as pessoas pensam que está tudo sob controle. Mas, segundo Patrick Bet-David, o que aí vem pode ser pior do que todas as crises anteriores. Não se trata apenas de uma recessão, mas sim de uma mudança completa no sistema econômico mundial. Enquanto a maioria permanece distraída, alguns poucos reconhecem os sinais e preparam-se. Neste vídeo, vamos explicar por que é que a economia está à beira do abismo, quais as forças que a estão a empurrar e, acima de tudo, como isto a afeta diretamente, mesmo se não percebe nada de finanças. Isto não é alarmismo, é um guia para o futuro, e a maioria não faz ideia. Vivemos numa bolha de dívida e está prestes a rebentar. Vivemos num tempo sem precedentes em que a dívida deixou de ser apenas um instrumento financeiro e se tornou numa bomba relógio. Indivíduos, empresas e governos tornaram-se extremamente dependentes de crédito barato. Este vício desenvolveu-se gradualmente e atingiu hoje proporções alarmantes. Nos Estados Unidos, a dívida privada e empresarial atingiu máximos históricos. O mais preocupante é que esta dívida não é produtiva, ou seja, não está a ser usada para gerar riqueza ou crescimento sustentável, mas sim para sustentar um estilo de vida insustentável e manter as aparências. Por exemplo, os cartões de crédito hoje têm uma taxa de juro média superior a 23%. Isto significa que uma dívida pode duplicar em apenas 2 anos e meio. Isto não é um exagero, é matemática básica. O mais assustador é que taxas de juro assim eram antes reservadas a penhoristas ou agiotas, não a bancos respeitáveis. Hoje, no entanto, tornou-se a norma. As empresas enfrentam uma crise semelhante. Nos próximos anos, os pagamentos de juros da dívida corporativa ultrapassarão os 1.500 mil milhões de dólares. E estamos a falar apenas dos juros, não do valor total da dívida. Como é que isto pode acabar bem? Não pode. Este castelo de cartas financeiro foi construído sobre alicerces tão instáveis que a mais pequena brisa o fará desabar. E o pior é que a maioria das pessoas não vê isto a acontecer. Estão ocupados a sobreviver, a pagar as suas dívidas intermináveis, presos num sistema que os explora. Este modelo não é sustentável. E em breve, as consequências serão sentidas por todos. O erro que permitiu tudo, taxas de juro artificialmente baixas. A raiz desta bolha prestes a rebentar reside numa decisão que inicialmente parecia lógica: reduzir as taxas de juro para mínimos históricos. O que se pretendia como uma medida para estimular a economia, tornou-se o ponto de partida para uma distorção perigosa do sistema financeiro. Durante mais de uma década, o dinheiro foi praticamente gratuito. O Banco Central Europeu, assim como outros bancos centrais, permitiram que tanto particulares como empresas tivessem acesso ilimitado a crédito barato. Isto criou uma sensação enganosa de abundância e estabilidade. De repente, todos podiam comprar uma casa, 2, até 3. As empresas conseguiam empréstimos gigantescos e expandiam-se sem um plano real para a sua rentabilidade. Esta época de juros baixos levou a um crescimento econômico artificial, uma ilusão de prosperidade, cuja fatura estamos a receber agora. Porque, na maioria dos casos, todo este dinheiro barato não foi usado para inovação, melhoria de processos ou investimento em produtividade. Foi usado para especular, para inflar os mercados, para se endividar ainda mais. As grandes empresas contraíam empréstimos colossais apenas para recomprar as suas próprias ações, inflando artificialmente o seu valor bolsista, sem criar valor real. E a nível pessoal, muitas famílias endividaram-se para aumentar o seu consumo, em vez de investirem ou constituírem patrimônio. Viviam acima das suas possibilidades, na crença de que este cenário de juros baixos duraria para sempre. Mas agora, com o aumento das taxas de juro, a realidade está a alcançar-nos. É como se estivéssemos a acordar de uma bebedeira de crédito.
sem sabermos o preço da ressaca que nos espera. O ciclo que se repete: otimismo, endividamento, colapso. A história econômica está repleta de padrões que, apesar de surgirem com nomes e em contextos diferentes, se repetem com uma precisão quase matemática. Um dos mais conhecidos é o ciclo descrito pela hipótese da instabilidade financeira de Hyman Minsky. Este economista propôs uma ideia muito simples, mas poderosa. Quando uma economia atravessa um longo período de estabilidade, indivíduos e instituições começam a desenvolver um excesso de confiança nessa estabilidade. Essa confiança excessiva leva-os a assumirem riscos maiores, a endividarem-se mais, convencidos de que o crescimento nunca terá fim. É precisamente nesta euforia que reside a semente da instabilidade. O que se segue é quase inevitável: um colapso. Hoje, encontramo-nos novamente na fase final deste ciclo. Vivemos anos de relativa estabilidade econômica, impulsionada por políticas de estímulo, juros baixos e políticas fiscais expansionistas. Isto gerou um otimismo desenfreado. As pessoas começaram a gastar mais, as empresas a tomar riscos desconsiderados, os governos a endividarem-se sem limites. A dívida não apenas aumentou, como explodiu. E agora, à medida que a maré muda, com a subida das taxas de juro, a inflação galopante e as tensões geopolíticas, todo este castelo de cartas ameaça ruir. O mais perigoso deste ciclo é que aqueles que se encontram no centro do sistema não o veem chegar. Continuam a agir como se a euforia fosse durar para sempre. Não se preparam, não ajustam as suas finanças, não mudam os seus hábitos. E isso torna o colapso, quando este ocorre, ainda mais devastador. Porque ninguém conta com ele. Ninguém acredita que possa acontecer. Até que acontece. Onde está então a recessão? Ainda não chegou, mas certamente chegará. Muitos questionam por que é que a recessão ainda não chegou, quando tudo parece tão mal. A resposta está no desenrolar temporal do sistema econômico. A história demonstra que as recessões não surgem imediatamente após uma política monetária restritiva. Existe um atraso. Segundo dados históricos, uma recessão ocorre, em média, 11 meses após a última subida das taxas de juro pela Reserva Federal. Tendo em conta que a última subida ocorreu em setembro do ano passado, o momento crítico seria agosto deste ano. É como uma contagem decrescente silenciosa, à qual ninguém quer prestar atenção. Entretanto, o sistema mantém-se de pé, mas sobre alicerces cada vez mais frágeis. As empresas já sentem a pressão. Muitas estão a reduzir pessoal, a cortar investimentos e a suspender projetos. Os consumidores, por sua vez, estão a ajustar os seus gastos. Isto é notório nas vendas a retalho, na diminuição da procura por crédito à habitação e no recurso crescente a cartões de crédito para cobrir necessidades básicas. No entanto, como o desemprego se mantém relativamente baixo, a ilusão de estabilidade persiste. O que não se vê é a deterioração gradual dos indicadores fundamentais. É como um edifício com fissuras no interior. Visto de fora, parece sólido, mas por dentro está à beira do colapso. Por isso, a recessão não chega de repente. Chega de forma insidiosa, gradual, até se tornar inegável. E quando chegar, muitos não estarão preparados, porque confundiram o adiamento com imunidade. Por que é que ainda não se sente? Os 7 magníficos mantêm o mercado à tona. Uma das razões pelas quais a economia ainda não mostra sinais claros de crise é que o mercado de ações continua a registrar números positivos. Mas o que poucos entendem é que esses números são sustentados por um punhado de empresas, que podemos chamar de os 7 magníficos. Estamos a falar de gigantes como a Apple, a Amazon, a Nvidia, a Meta, a Microsoft, a Tesla e a Alphabet. Estas empresas têm um peso tão grande em índices como o S&P 500 ou o Nasdaq.
que os seus lucros conseguem mascarar a deterioração do resto do mercado. É como se um único músculo forte carregasse um corpo doente. Esta concentração é perigosa porque cria uma ilusão. As manchetes anunciam que a bolsa está a subir, mas na realidade centenas de outras empresas estão estagnadas ou a cair. Muitos setores tradicionais, a indústria, o consumo, os transportes, a banca, apresentam maus resultados. Mas tudo isto é ofuscado pelo brilho das empresas de tecnologia. É como olhar apenas para a fachada de um prédio, sem reparar nas rachaduras no interior. Este fenômeno distorce a percepção do público. As pessoas veem os índices a subir e pensam que está tudo bem. Os políticos usam-no como argumento de estabilidade. Mas a verdade é que a economia real, a economia que a maioria das pessoas sente, está muito mais frágil do que os mercados fazem parecer. Se estas poucas empresas deixarem de ter um desempenho tão bom, ou se as suas ações forem corrigidas, o que acontece mais cedo ou mais tarde, o choque será ainda maior, porque ninguém está preparado para o colapso daquilo que parecia inabalável. A classe média está a morrer em silêncio. Uma das consequências mais graves deste sistema econômico distorcido é o declínio silencioso, mas constante, da classe média. Durante décadas, este segmento foi a espinha dorsal das sociedades modernas. Famílias que trabalham, consomem, aspiram a uma vida melhor e, através do seu trabalho diário, mantêm a economia a funcionar. Mas hoje, esta classe média está a diminuir visivelmente. Não é repentino nem óbvio para todos, mas quem prestar atenção verá os sinais por toda a parte. Os rendimentos não acompanham a inflação. O custo de vida aumenta, os salários estagnaram e a promessa de progressão social torna-se cada vez mais inalcançável. Cada vez que se imprime dinheiro, são eles que mais sofrem com as consequências negativas. Enquanto os ricos usam as suas fortunas para se protegerem, investem em imóveis, ações, criptomoedas, arte, a classe média recebe o dinheiro apenas indiretamente e gasta-o rapidamente, em bens de consumo, serviços ou dívidas. E esse dinheiro acaba por voltar para as grandes empresas, para os mesmos que lucram com o sistema. É um ciclo em que aqueles que estão na base sustentam os que estão no topo, sem se aperceberem. Esta transferência de riqueza não é por acaso, faz parte do sistema. E cada crise financeira, cada ajuste da política monetária, cada plano de estímulo mal concebido, acelera esta tendência descendente. O resultado é uma sociedade cada vez mais polarizada, com uma elite mais poderosa e uma maioria a lutar para sobreviver. A classe média não está a morrer por falta de esforço, mas sim por causa de um sistema que deixou de recompensar esse esforço. E se esta tendência continuar, o futuro será muito mais instável e desigual do que possamos imaginar. A armadilha da habitação. Ninguém vende, ninguém compra. O mercado imobiliário, tradicionalmente um indicador-chave da saúde econômica, encontra-se hoje preso numa paralisia que poucos compreendem. À primeira vista, poder-se-ia pensar que não há crise. Os preços das casas não caíram a pique e as taxas de incumprimento hipotecário permanecem baixas. Mas, olhando mais de perto, descobrimos uma armadilha silenciosa. Ninguém quer vender a sua casa porque muitos ainda têm hipotecas com taxas de juro historicamente baixas de 2 a 3%. Mudar de casa hoje significa contrair uma nova hipoteca com juros de 7 ou 8%, o que pode duplicar ou até triplicar a sua mensalidade. Para muitas famílias, esta decisão não faz sentido econômico. Assim, permanecem onde estão, mesmo que a sua casa já não seja adequada, mesmo que precisem de se mudar por motivos profissionais ou familiares. Ao mesmo tempo, os potenciais compradores enfrentam preços elevados e altas taxas de juro. O resultado? O mercado está estagnado. Não há oferta, mas também não há procura. Dados recentes mostram que é 55% mais barato arrendar do que comprar uma casa, uma disparidade sem precedentes. O sonho da casa própria,
durante décadas um símbolo de estabilidade e progresso, tornou-se um luxo que poucos podem pagar. Isto tem implicações diretas na mobilidade social, na capacidade de constituir família ou de construir riqueza. E como ninguém se muda, tudo fica estagnado. É uma economia sem oxigênio, onde os preços não baixam e a atividade não recupera. Só o tempo dirá quando e como este bloqueio será quebrado. Mas até lá, milhões de pessoas estão presas numa pausa forçada, sem qualquer escolha real. E se isto não acabar numa crise tradicional? A maioria das pessoas pensa que, quando chegar uma crise, ela será como as últimas. Uma recessão, talvez uma correção bolsista, algumas dispensas e depois a recuperação. Mas Patrick Bet-David prevê um cenário muito mais preocupante, que quebra todos os padrões anteriores. Ele chama-lhe um colapso invertido, uma espécie de miragem, em que a economia parece estar bem, mas na realidade está a desmoronar-se por dentro. O exemplo mais claro é a Venezuela, onde o mercado de ações disparou, enquanto o valor real da moeda entrou em colapso. Por outras palavras, a inflação mascarou o colapso real. Neste tipo de colapso, as pessoas não reconhecem a gravidade da situação porque os preços sobem, as bolsas de valores sobem, mas o dinheiro perde valor rapidamente ao mesmo tempo. Isso pode acontecer quando os bancos centrais, sob pressão de uma desaceleração econômica, decidem voltar a baixar as taxas de juro ou a imprimir mais dinheiro. A curto prazo, pode parecer uma solução. O mercado recupera, as empresas recuperam liquidez, as pessoas voltam a gastar. Mas a longo prazo, o efeito é devastador. O euro perde poder de compra, as poupanças derretem, os salários já não chegam. Tudo fica mais caro, exceto o que se ganha. É uma ilusão de prosperidade que termina em pobreza generalizada. Num cenário destes, os danos não são medidos pelas quedas bolsistas, mas sim pelo poder de compra das pessoas. Porque no final das contas, o que importa não é quanto dinheiro se tem, mas sim o que se pode fazer com ele. E se esse dinheiro vale menos a cada dia que passa, então o verdadeiro colapso já começou, mesmo que ninguém queira ver. Os prenúncios de um colapso. Na economia, os sinais mais claros nem sempre vêm de manchetes ou relatórios oficiais, mas sim de desenvolvimentos em áreas menos visíveis, porém profundamente enraizadas no cerne do sistema. Uma dessas áreas é o transporte. Quando as grandes cadeias de abastecimento e distribuição começam a falhar, é um forte indício de que algo está errado com a procura geral. Empresas de transporte de mercadorias, expedição, logística e construção, que normalmente antecipam o comportamento da economia, estão a reportar quedas de faturação de até 70%. E não estamos a falar de pequenas empresas, mas sim de gigantes que movimentam centenas de milhões, se não milhares de milhões de euros por ano. Por que é que isto é importante? Porque um declínio no transporte significa que há menos produtos em circulação, menos encomendas a serem feitas, menos consumo. O que é que estas empresas sabem que as outras ainda não veem? Provavelmente que a procura real está a diminuir, que os consumidores estão a reduzir os seus gastos e que muitas empresas estão a reduzir os seus inventários por receio de ficarem com excesso de estoque. Nos grandes dados macroeconômicos, isto ainda não é visível, mas é um indicador precoce de recessão. Tal como o recuo das águas antes de um tsunami, o colapso no transporte pode ser um prenúncio de um grande evento. O preocupante é que estes avisos são muitas vezes ignorados, e quando os indicadores visíveis finalmente confirmam o colapso, já é tarde demais para reagir. Os sinais de tempestade estão lá, mas poucos parecem querer vê-los. E o trabalho e os rendimentos, o que aconteceu? Durante a pandemia, o mundo do trabalho mudou de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O que começou como uma medida temporária, o teletrabalho, tornou-se uma prática comum em muitos setores. Empresas como o Twitter chegaram a anunciar que permitiriam que os seus funcionários trabalhassem permanentemente a partir de casa. Inicialmente,
isto pareceu ser uma vitória para a qualidade de vida. Mas, com o tempo, tornou-se também um terreno fértil para abusos e alienação. Muitos trabalhadores aproveitaram-se da falta de supervisão para ter 2 empregos ao mesmo tempo, recebendo 2 salários sem o conhecimento dos seus empregadores. Durante algum tempo, viveram como se ganhassem $170 mil por ano, embora o seu valor real fosse muito inferior. Esta distorção levou a um problema mais profundo. As pessoas começaram a viver acima das suas possibilidades, acreditando que esta dupla fonte de rendimento seria permanente. Compraram carros, casas, eletrodomésticos, endividaram-se, tudo isto na ilusão de que o dinheiro continuaria a entrar. Mas agora, com as empresas a exigirem o regresso ao escritório, o aumento dos despedimentos e a conjuntura econômica mais incerta, muitos destes empregos estão a desaparecer. E as pessoas, presas num estilo de vida artificialmente inflado, enfrentam uma dura realidade. Já não conseguem manter o seu nível de consumo, mas também não têm um plano para se adaptarem. A bolha pessoal rebenta, não por falta de oportunidades, mas por terem acreditado demasiado numa situação excepcional, como se fosse a nova normalidade. O que é que a Reserva Federal está à espera? A Reserva Federal, o banco central mais poderoso do mundo, desempenha um papel crucial na saúde da economia global. Atualmente, as suas decisões estão a ser acompanhadas com atenção, à medida que a economia se encontra numa encruzilhada. O que é que a Fed realmente pretende? De acordo com analistas como Patrick Bet-David, existem 2 vias que podem levar ao equilíbrio desejado pelos bancos centrais. Ou o desemprego aumenta, ou as pessoas ficam sem dinheiro e começam a vender os seus ativos. Ambas as situações são dolorosas, mas, de um ponto de vista técnico, necessárias para reequilibrar o sistema e travar a inflação. Atualmente, o desemprego permanece em mínimos históricos, oscilando entre os 3,5% e os 3,9%. Mas isto não é necessariamente uma boa notícia. O que a Fed precisa é de um arrefecimento da economia. E isso significa menos consumo, menos investimento e, sim, um aumento do desemprego. Pois, se as pessoas continuarem a agir como se nada fosse, a inflação não vai diminuir. E a única forma de a controlar será através de novos aumentos das taxas de juro. Mas novos aumentos das taxas de juro também comportam um risco enorme. Podem pressionar ainda mais os agregados familiares endividados, eliminar mais empregos e desencadear uma recessão mais profunda. É um verdadeiro dilema. E enquanto isso, muitas pessoas vivem numa falsa sensação de segurança. Não veem a tempestade a chegar porque ainda têm emprego ou economias. Mas isso pode mudar muito rapidamente e, quando acontecer, a Fed não as poderá ajudar. A sua função não é proteger as pessoas, mas sim proteger o sistema. Como se pode preparar para isto? Planejando diferentes cenários. Perante uma situação tão incerta e volátil, a reação instintiva de muitas pessoas é paralisar ou ignorar a realidade. Mas Patrick Bet-David propõe um caminho diferente: a análise estratégica. Face à possibilidade de uma crise econômica ou mesmo de um colapso do sistema, o mais inteligente não é tentar adivinhar o futuro, mas prepararmos-nos para múltiplos cenários. A chave é pensar como um general num quartel-general, levantar hipóteses, avaliar riscos e definir planos de ação. O que aconteceria em caso de uma guerra mundial? E se o desemprego atingir os 7%? O que aconteceria se as taxas de juro despencassem repentinamente e uma inflação desenfreada se instalasse? E se a recessão se transformar numa depressão? Para cada um destes cenários, devemos ter uma resposta planeada. O que faria se os preços duplicassem, mas o seu rendimento se mantivesse igual? O que faria se perdesse o seu emprego e não houvesse novas oportunidades a curto prazo? Como poderia diversificar as suas fontes de rendimento? Em que poderia reduzir os seus gastos sem comprometer o seu bem-estar? Estas
Não são perguntas paranoicas, são exercícios de planeamento. A diferença entre aqueles que superam uma crise e aqueles que são arrastados por ela reside muitas vezes no seu grau de preparação. Não se trata de adivinhar o que vai acontecer, mas de estar preparado para tudo. E isso exige disciplina, informação e, acima de tudo, a vontade de assumir a responsabilidade pela sua própria situação financeira. O planeamento não elimina o risco, mas reduz significativamente o seu impacto. Em tempos como estes, não planear é entregar-se ao caos. Haverá esperança? Sim, mas apenas para aqueles que agem. Depois de tudo o que ouvimos, é normal sentirmos-nos sobrecarregados ou até pessimistas. Mas o aviso de Patrick Bet-David não é uma profecia da desgraça, mas sim um grito de alerta. Existe esperança, mas não para aqueles que esperam que o sistema os salve. Ela existe para aqueles que entendem que precisam de tomar controle do seu destino financeiro. Bet-David diz claramente: vivemos no país com mais oportunidades no mundo, onde a informação, as ferramentas e os caminhos para a criação de riqueza estão acessíveis a todos os que estão dispostos a aprender, trabalhar e agir. Neste ambiente, enriquecer não é um milagre, mas sim o resultado de uma fórmula lógica, ainda que difícil, disciplina, estratégia e pensamento a longo prazo. O problema é que a maioria das pessoas está distraída. Redes sociais, entretenimento constante, dívidas, compras por impulso, tudo é concebido para nos manter a correr numa roda de hamster que gira constantemente, mas não nos leva a lado nenhum. Romper este ciclo exige consciência e coragem. Precisamos de aprender como o dinheiro funciona, como nos proteger da inflação, como construir riqueza e não apenas consumir. Ainda não é tarde demais, mas também não podemos perder tempo. As crises, por mais difíceis que sejam, também trazem consigo enormes oportunidades. Grandes fortunas são construídas em meio ao caos, pois enquanto alguns entram em pânico, outros colocam os seus planos em ação. Esta é a diferença crucial. Não entre ricos e pobres, mas sim entre aqueles que agem e aqueles que esperam. Se está a ver este vídeo, já está um passo à frente. Agora cabe-lhe a si decidir o que fará com esta vantagem. O colapso não virá como uma explosão, mas sim como uma maré lenta que muda tudo sem que muitos percebam. Inflação, dívida pública, desemprego e poder de compra estão em risco. Mas, em meio ao caos, também existem oportunidades. Patrick Bet-David não quer incutir medo, mas sim um apelo para despertar. Aqueles que entendem o que está em jogo e agem serão capazes de se proteger e até prosperar. Aqueles que esperam por soluções vindas de cima ficarão para trás. Hoje, vocês têm a vantagem da informação. Não a desperdicem, pois quando as consequências se fizerem sentir, será tarde demais para começar a preparar. Agora é a hora de agir.